Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia a todos, queridos. Bom dia. Eu confesso que a mente e o corpo estão em desacordo aqui comigo, porque na minha mente eu não estava pronto para terminar a semana hoje. Eu queria que continuasse. O corpo já estava pedindo trégua faz tempo. Eu estava cansado, porque a gente vem de outras batalhas, né? Vem de outros momentos. Mas a mente estava gostando. O espírito estava pronto para receber mais do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos foram abençoados durante a semana? Vieram aqui. Eu muito abençoados, porque o pessoal de Ambaí vieram todos para cá hoje, né? Olha aí. Vocês fecharam lá e vieram para cá. Ok, maravilha. Queridos, que emoções positivas e espirituais nós tivemos aqui. Boas, né? A nossa comunhão com Deus, que nos ajudaram a refletir sobre para onde nós estamos indo. Isso é muito importante para você que tem vindo à casa de Deus, que tem escutado a palavra de Deus, que se considera um amigo do Senhor, mas que nunca entregou a vida a Jesus. Para onde você está indo, né? Afinal de contas, onde você quer chegar? Que objetivo você está seguindo na sua vida? Durante a semana a gente pode refletir muito sobre o amor de Deus, sobre como Deus resgata as pessoas, sobre como Deus nos dá oportunidades. No começo da semana, eu estou terminando a semana, mas eu também abri essa semana, e o tema do sermão era uma vida com propósito de propósito. Lembra disso? Uma vida com propósito de propósito. E ali nós falamos que há um propósito para que você tivesse vindo à existência, né? E que você foi predestinado à salvação, porque no coração de Deus o desejo dele é salvar todo mundo. Amém? Amém. E todo mundo, óbvio, quer dizer que você está na lista de Deus, a sua família está na lista de Deus, os seus amigos estão na lista de Deus, seus filhos, avós, netos, todo mundo na lista de Deus. Bom, se tudo isso é assim como o senhor está dizendo, pastor, por que então eu ainda não tenho uma vontade? Por que então eu sou, como é que eu posso dizer, atraída ou atraído para Jesus, mas ainda existe uma força muito grande em mim, né, que não me deixa tomar a decisão que eu tanto preciso? Queridos, eu quero dizer para você que nós também somos movidos pela emoção. E a emoção não é uma coisa ruim, a emoção é uma coisa que faz parte da nossa vida, não é? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza. Eu falei de emoções e de espiritualidade aqui agora há pouco, faz parte da nossa vida, mas nós não somos só movidos pelas emoções, e também pela razão. E às vezes a gente tem que dar lugar à emoção, sim. Às vezes o Senhor fala para a gente e a emoção bate, a gente chora e a gente arrepia, não é? E tem pessoas até que se tremem ali, porque a mensagem é tão forte, tocou tanto o nosso coração, que a gente não resiste e a emoção aflora. Mas às vezes também é preciso segurar algumas emoções que não vão dar bons resultados para nós, né? Nem tudo que a gente sente vontade de fazer, a gente deve fazer. E às vezes, aquilo que a gente não sente vontade de fazer, é isso que a gente deve fazer. E deve fazer não porque a emoção diz isso, não porque a emoção diz aquilo, mas deve fazer porque nós sabemos que é certo, independente da emoção. Você entende onde eu quero chegar? Querido, há decisões que precisamos tomar em nossa vida que mudam toda a vida. Inclusive, vai mudar a qualidade das emoções que você tem. Vai mudar o tipo de emoção que você vai ter na sua trajetória de vida. Por isso eu quero dizer para você que hoje, se Deus falar mais uma vez no seu coração, através da mensagem, não resista à voz de Deus. Seja com a emoção que
que você espera ter para tomar essa decisão, seja até mesmo sem essa emoção. Se você entendeu a mensagem, se ficou claro para você, né? Se não há dúvidas para você, apenas aceite, leve ao seu coração, guarde no seu coração. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus eterno, nós vamos abrir a tua palavra, Pai. Nós queremos que o Senhor fale conosco mais uma vez. O Senhor nos enviou aqui, Senhor, pessoas vindas de Ti, ó Pai, que trabalham para Ti. Pastor Moab, Pastor Gilberto, a Renata. Louvores, orações, pregações foram cantados e ouvidos aqui, ó Pai. Nos emocionaram, também nos fizeram pensar na nossa vida e para onde nós estamos indo. E agora, Senhor, nesta manhã queremos que o Senhor fale mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e não permita que os nossos pecados sejam uma trava para que nós não entendamos a mensagem, não recebamos o pão do céu nessa manhã, Pai. Nós precisamos receber esse pão do céu. Te pedimos em nome de Jesus que nenhum pensamento, tristeza, nenhuma emoção negativa, Senhor, venha tirar do nosso coração o alimento dessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, por favor, que nenhuma distração haja no meio de nós. E te pedimos também, Senhor, por favor, que nos abençoe com a leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. Livro de João. João capítulo 13. João 3, depois de 2. E eu falo assim porque eu sei que eu falo 3 e as pessoas entendem 13. Por isso eu falo depois de 2, fica mais fácil. Círio, por favor, me lembre do sorteio, tá? Porque senão eu vou esquecer e a gente vai terminar no final, tá bom? Me lembra isso. Se você esquecer, eu esqueço também. João capítulo 3. Queridos, o texto você até sabe de memória, mas é um texto impactante que fala de como Deus está disposto a cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu comecei no começo da semana falando de uma vida com propósito, de propósito. E agora Deus entra em ação para realizar o propósito dele em nossas vidas. No capítulo 3, no versículo 16, citem comigo ou leiam comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos internalizar esse texto? Vamos mais uma vez? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Eu gosto de ler o texto bíblico com a congregação, porque eu tenho a certeza que, mesmo somente a leitura, sem nenhuma explicação da Bíblia, já alimenta o coração humano. Eu tenho essa certeza. Não que eu não vá pregar hoje, viu? Vou pregar sim. Mas mesmo a leitura, de tão poderosa que é a palavra de Deus, de tão poderosa que é a Bíblia, como vocês sabem, eu costumo dizer que a Bíblia são os pensamentos de Deus em uma linguagem humana, de uma maneira que a gente possa entender, que possa nos alcançar, mesmo a gente sendo tão difícil de entender as coisas de Deus. Ele colocou em uma linguagem humana da forma mais simples possível. E quando Deus se coloca como um pai e diz assim: olha, eu estou entregando meu filho, vocês sabem que Deus está falando de amor. Não sabem? Fica comigo aqui, gente, vocês, tá? As criancinhas estão de boa, porque as crianças, em grande maioria, elas não sabem o que estão fazendo, né? Então, às vezes elas vão se movimentar, chorar, correr, andar, falar. Mas vocês, fica aqui comigo, tá bom?
Olha, se vocês conversarem, eu perco a linha de raciocínio. Então, queridos, quando Deus se coloca como Pai aqui, Ele se coloca de uma maneira que nós entendemos muito bem. Nós sabemos que ligação é essa entre filho e pai, entre mãe e filho, né? Nós entendemos que isso é amor. Mas agora Deus está dizendo assim: olha, eu tenho uma relação forte com meu filho, e Jesus deixou isso muito claro, né? Em todo o Novo Testamento, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Essa relação é tão forte que ele diz assim: nós somos um, a mesma natureza, o mesmo pensamento, nós estamos intimamente ligados. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse isso. E agora o próprio Jesus está dizendo assim: porque Deus, o Pai, amou o mundo, você, eu, de tal maneira que deu o seu Filho, a mim, Jesus falando, a mim, Filho unigênito, primeiro mais importante, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi feito com o propósito de viver para Deus, como disse 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16, para Deus e por Deus. Mas espere, parece que no projeto de Deus, sabe, quando você faz uma comida bem feita ali, bonitinha, e de repente você percebe que tem um moscão, aquela mosca que é meia cinza, meia azul, né? Ali, varejeira. Na comida que você preparou e que você estava, né, com aquela vontade de comer, e estava tudo tão bonitinho, harmonioso, né? A salada estava lá com todas as cores, mas a mosca pousou ali. E você sabe que aonde aquela mosca pousa, ela deixa ali os ovinhos, não é verdade? E você sabe que aqueles ovinhos, eles simbolizam, sabe? Sabe o que vai acontecer com aquilo ali? Pois Satanás é essa mosca. Deus havia feito tudo perfeito. No plano de Deus estava tudo perfeito, harmonioso, maravilhoso. Mas lá vem a mosquinha, e a mosquinha pousa e coloca os ovos do pecado ali, e muda tudo o que Deus tinha planejado para o ser humano. Onde é que entra esse texto aqui? Esse texto é a solução para essa condição que a mosquinha deixou. Esse texto é a solução para essa condição de pecado que nós vivemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para ajeitar o estrago que foi feito, para resolver o problema do pecado. O problema do pecado não está no nosso comportamento. Alguns se enganam com isso e ainda não entenderam que o problema do pecado é que ele está aqui dentro do nosso coração. Ele faz parte da nossa vida, ele está na nossa mente, está impregnado e não tem como sair. Não tem como sair. Nós só podemos nos livrar dele completamente quando Jesus voltar e formos restaurados à sua imagem e semelhança. Amém. Somente nesse momento. Mas pastor, e quando nós somos batizados? Nós somos batizados para viver uma vida de dependência com Deus. Fomos batizados para pegar nas mãos do Senhor e andar com Ele todos os dias, porque só estaremos seguros se andarmos com Ele todos os dias. Enquanto estivermos nesse mundo, nós ainda estamos contaminados pelo pecado. Quando nós seguramos na mão do Senhor todos os dias, Ele está dizendo assim: filho, um dia eu volto, e quando eu voltar eu resolvo isso de uma vez por todas. Enquanto eu não voltar, a gente vai ter que entrar coladinho aqui, ó, lado a lado, juntos, porque você só tem essa oportunidade, você só tem essa chance. Vocês entendem isso? Quando nós nos batizamos, não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores na natureza, deixamos de viver uma vida de pecado, mas ainda na nossa natureza somos pecadores. Na nossa natureza ainda gostamos de fazer coisas que Deus não gosta.
Ainda vivemos para coisas que Deus não está aprovando. Mas nós decidimos viver por aquilo que Deus nos mostra, não pelas nossas emoções, pelos nossos gostos. Nós decidimos entregar os nossos gostos, os nossos desejos nas mãos de Deus e dizer assim: Senhor, eu ainda tenho esses prazeres, mas eu confio no Senhor. E a verdade é que essa confiança em Deus e essa dependência de Deus, sabe o que ela vai fazer em você? Dia a dia, você vai aprendendo do Senhor e você vai começando a gostar do que Deus faz. Você vai começando a gostar daquilo que Deus gosta. E tudo vai mudando. Tudo vai sendo transformado. Se você anda muito com uma pessoa que fala palavras difíceis, daqui a pouco você vai estar falando palavras difíceis. Tem um vocabulário muito rebuscado, daqui a pouco você vai estar falando desse jeito. Se você anda com uma pessoa que fala palavras grosseiras, daqui a pouco você vai estar falando palavras grosseiras. Eu me lembro que lá em Pernambuco, eu sempre estava com uma família cristã, mas o esposo o dono da casa, dessa família, não era cristão. E ele era muito gente boa, mas tinha a boca muito suja, né? E falava bastante grosserias. Falava bastante grosserias. Desde criança, né? Apesar de meus pais não serem adventistas, eu não tenho realmente o costume de falar palavras pejorativas, palavras feias, né? Não tenho o mesmo costume, mesmo quando estou bastante irritado. Mas, de tanto ouvir aquele senhor falando, um dia, né, passando por uma situação, eu não falei, mas pensei. Eu não falei, mas pensei. Passei por aquela situação e pensei. E quando eu pensei, eu falei: o que é que eu estou fazendo? Comecei a rir. Eu falei: quem fala isso aqui é o fulano. Eu falei: eu estou andando muito tempo com essa pessoa. Eu estou exposto há muito tempo à presença dessa pessoa. E se nós ficarmos expostos à presença de Deus? Amém. E se nós ficarmos expostos ao Espírito Santo do Senhor? Se pela manhã a gente parar para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus com o coração aberto e com desejo de dizer assim: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Sem barreiras, sem bloqueios, sabe? É assim que a gente leva a vida cristã. A opção de Deus para aquilo do estrago que Satanás causou na humanidade é uma: Jesus. Eles só têm uma chance: eu tenho que enviar o meu filho. Para que o propósito volte a ser seguido, só tem uma chance: Jesus tem que entrar em ação. O Espírito Santo tem que entrar em ação na sua vida. Não há outra maneira, não há outro jeito. E às vezes, queridos, nós somos ensinados de forma errada. E eu vou tentar explicar isso de um jeito que você não entenda errado. Às vezes a gente é ensinado dessa forma assim: você tem que deixar isso. E quando são coisas que Deus não aprova, tem que deixar mesmo. Mas é preciso que você saiba que até mesmo uma pessoa que vive sem Cristo vai querer deixar as drogas. Ela pode não aceitar Jesus e querer deixar as drogas. Pode ou não? Pode. Até mesmo uma pessoa que vive sem Cristo, ele quer se libertar do álcool. Sim ou não? Sim. Até mesmo uma pessoa que reconhece e vive sem Cristo e se prostitui, ele quer deixar a prostituição. Sim ou não? Sim. Quer deixar os jogos? Sim ou não? Sim. Conheci algumas pessoas que perderam a casa para o jogo ali. Só que se você tira Cristo da equação ali, a pessoa apenas deixa um pecado, mas continua a caminho da destruição. Você consegue entender isso? Se você tira Cristo da equação, a pessoa apenas deixa um pecado,
por meio da terapia, por uma situação ou outra, deixa uma conduta, mas ela continua a caminho da destruição. Porque o pecado não é só uma situação de comportamento humano. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nossa natureza é pecaminosa. E o que Jesus está fazendo em nós é mudando não só os aspectos que nós podemos ver, mas também aquilo que nós não podemos ver. Mudando o nosso coração, mudando a nossa concepção, a nossa mente, nos transformando. Essas mudanças não acontecem somente pela sua decisão. Essas mudanças acontecem pelo poder sobrenatural. É a presença de Cristo na sua vida. Amém. Por isso o texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é suficiente. Amém? Amém? Deus é suficiente. Jesus é suficiente. Mas eu quero que fique muito claro aqui, porque às vezes a gente escuta isso, de que Jesus está te salvando, está te chamando para a salvação, para que você viva uma vida segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Jesus te tira do pecado, Ele te salva do pecado, Ele não te salva no pecado. Ele arrasta você de lá, Ele tira você de lá, mas Ele não tira para você viver a sua vida do mesmo jeito. Agora você vai andar com Ele, lado a lado com Ele. Agora você vai ouvir a sua voz, atender a voz de Deus. E olha, embora você não se torne uma pessoa impecável, porque não é isso que eu estou dizendo aqui, você se torna uma pessoa melhor em Cristo. Amém. E uma pessoa salva em Cristo. E agora salva pelos méritos de Cristo, não pelos seus méritos. Amém? Amém. Como facilitaria a nossa vida se nós não esquecêssemos que nós somos salvos pela graça, que isso não vem de nós, que isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Facilitaria a nossa vida demais. Vocês sabem que esse é um dos temas mais polêmicos da Bíblia, a salvação pela fé. E embora muitos se falem sobre isso, poucos entendem realmente o que significa a salvação em Cristo Jesus, pela graça e pela fé. Muitas vezes, a falta de compreensão nesse tema nos leva a nos afundarmos mais ainda no pecado. Alguns de nós, talvez você já tenha vivido isso aqui, tenha ocorrido em um pecado, tenha vivido um pecado e não se perdoa, se magoa a si mesmo, anda com essa mágoa no seu coração, fica pensando que, mas não podia ser assim, pastor, eu fui criado na igreja, eu sou assim, eu sou assado. Filho, você é mais um pecador no meio de um mundo cheio de pecadores. Você precisa de Jesus do jeito que todos os outros também necessitam de Jesus. Não deixe que o sentimento de culpa leve você para longe de Deus. Quando nós pecamos, quando nós vivemos uma situação onde saímos e desagradamos a Deus, qual deveria ser a nossa atitude? De imediato, correr para Deus. Quanto mais rápido corrermos para Deus, mais rápido teremos paz. Mas Satanás nos acusa, o sentimento de culpa cobre a nossa mente, e sabe o que acontece? A gente vai se afastando cada vez mais do Senhor. Quando deveríamos correr para Ele, corremos dele, nos afastamos dele. Eu me lembro de uma história real, e eu nem lembro se eu já contei essa história aqui, mas se eu já contei, vocês vão escutar lá de novo, porque ela ilustra bem aquilo que eu quero dizer. Eu estava no primeiro ano da faculdade,
E ali eu estava solteiro ainda, e eu morava com mais 2 estudantes de teologia, 2 pastores, que são pastores hoje, né? No Maranhão, outro em São Paulo. E fomos dormir, e eu sonhei, tive um sonho. E eu vou dizer como autor bíblico, né? Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não sou profeta, nem filho de profeta. Não me chamo para interpretar sonhos, porque Deus não me deu esse dom, tá certo? Mas eu sonhei, tive um sonho, e sonhei com um amigo meu, grande amigo meu, que mora lá em Pernambuco, mora em Recife, da terra que eu sou, né? E no sonho, eu via, e Deus me falava uma mensagem ali. Deus falava uma mensagem para que eu dissesse a ele. Deus dizia mais ou menos assim: fala para o fulano, que eu amo, que não importa o que ele fez, e eu o quero de volta. Acordei suado ali, né? Falei, que estranho. A mensagem foi muito clara. Eu sabia que era a voz de Deus, pelo menos assim, interpretava que era a voz de Deus. Mas eu falei, não, eu vou ligar para uma pessoa que eu não tenho contato já faz um tempo. Embora fosse minha terra, eu vivia viajando já na comportagem, já faz um tempo, e eu vou dizer isso. Não sei nem o que aquela pessoa está vivendo, né? Não vou falar não, porque pode ter sido só um sonho, coisa da minha cabeça. Voltei, deitei na cama de novo, né? Suando de novo ali no sonho, o mesmo sonho. Deus falava desse jeito: fala para fulano que eu amo, não importa o que ele fez, eu quero de volta. Acordei de novo ali, e eu comecei a questionar: será que é Deus, Senhor? Será que é o Senhor mesmo? Uma coisa da minha cabeça. Mas fiquei receoso e falei, não, eu não vou falar isso não. Aí voltei para a cama, de novo, fui dormir, e pela terceira vez aconteceu a mesma coisa. Então eu, naquele momento, eu acordei, fiquei pensativo na cama, todo suado. Chamei o meu amigo, pastor Franciel, falei, Fran, olha, está acontecendo uma coisa aqui, amigo. Eu não sei se aqui é coisa da minha cabeça ou se é Deus que está falando comigo, mas eu queria que você orasse comigo aqui, porque parece que Deus está mandando uma mensagem. Aí nós oramos ali, voltei para a cama, e pela 4ª vez a mesma mensagem. Mesma mensagem. E antes de voltar para a cama, eu falei, Senhor, se não for coisa da minha cabeça, se for o Senhor mesmo, então fala comigo de novo. E a mensagem foi a mesma. Dizia o nome da pessoa. Fala para fulano que eu amo, não importa o que ele fez, e que eu o quero de volta. Acordei de novo suado, falei, Senhor, já entendi. Tudo bem. Era madrugada, nós morávamos num lugarejo, tinha que ir até a cidade para ir numa cabine telefônica, lá tem as cabines telefônicas, né? Uma cabine telefônica e fazer a ligação para o Brasil, né? Aí eu falei, Senhor, não dá para ir agora, mas amanhã eu vou. E terminei não indo no outro dia, porque o tempo não me deixou, mas fui no outro dia, ali. Fui na cabine telefônica, peguei o telefone, liguei para ele, e quando eu liguei para ele, aquela alegria tão grande, oi, rapaz, você está na Venezuela e tal, e aquela alegria, e ele não deixava eu falar, né? E como é que tá as coisas por aí? E fazia uma brincadeira, o Chaves ainda estava vivo na época, como é que tá o Chaves e tal, fazia uma brincadeira lá, e eu tentava falar e ele não deixava, e passou-se uns minutos ali, e a gente rimos juntos ali, e finalmente eu falei, amigo, parei, espera um minutinho, deixa eu falar uma coisa para você. Estou feliz também em ligar para você e falar com você, mas eu preciso falar uma coisa para você. Estou ligando para você porque eu tive um sonho. E olha,
eu até pedi desculpa para ele. Eu falei, eu não sei nem o que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa ou não, mas eu preciso te dizer isso, porque Deus mandou eu falar isso aqui para você. Deus falou assim, olha, fala para o fulano, disse o nome dele, que eu amo, não importa o que ele fez, eu quero de volta. Quando eu falei isso, o homem do outro lado desabou no choro, que não conseguia mais falar, chorava, sabe, que não conseguia mais falar, soluçava e passou minutos ali, e ele tentava falar e não conseguia falar, tentava falar e não conseguia falar, chorando, e agradeceu, falou, eu muito obrigado, eu não consigo mais falar, não consigo mais falar. E a mensagem foi dada ali, e a gente teve que interromper a ligação, porque ele não conseguia mais falar mesmo. Anos depois, quando eu voltei lá, ele foi me visitar na casa dos meus pais e me contou a história, e realmente tinha que ser como foi, e tinha que ser naquele momento mesmo. Queridos, a mensagem de Deus não mudou. A mensagem de Deus não mudou para você. Eu acredito que a mensagem de Deus é a mesma. Eu amo. Não importa o que você fez, você deve ter feito muita coisa que Deus não aprova. Você deve ter feito muitas coisas que Deus entristeceu já o coração de Deus. Se você é humano, você deve ter feito. Só se você não é humano. Mas se você é humano, você deve ter feito muitas coisas que distanciou você de Deus. Deus o ama. Não importa o que você fez, não porque Deus não leva em consideração, não porque foi pouca coisa, não. É porque para Deus você é mais importante que o pecado que você cometeu. Tão importante que Ele envia Jesus para salvar você. A Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado. Não inocenta o culpado. O que é que Ele faz então, pastor? Ele substitui. Ele tira você e coloca Jesus. Que alguém tem que pagar pelo pecado. Isso foi o que foi feito na cruz. Eu amo, não importa o que você fez, eu quero de volta. Eu quero de volta. Queridos, quando Jesus vem a este mundo, é Deus dizendo para você assim: eu quero você de volta. Você é meu e eu quero você de volta. Quero que você saia daqui nessa manhã na certeza de que Deus tem buscado por você. Pastor, mas eu já sou um cristão, já sou até batizado. Quantos cristãos são cristãos vazios, sem nenhuma experiência mais com Deus? Quantos cristãos já não leem a Bíblia? Quantos cristãos já não oram ao Senhor? Quantos cristãos já não têm nenhuma conexão com Deus? Não é verdade? Estão fracassando na sua fé, na sua jornada, mas não deixam de ser amados por Deus. Deus sabe que o pecado faz isso. Deus sabe que o pecado destrói. E a mensagem é essa para você hoje. Deus o ama, não importa o que você fez. Você é dele e Ele quer você de volta. Amém. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, é tempo de entregar a vida a Jesus. A Renata vai cantar. Enquanto ela canta, eu quero orar por você aqui. Eu queria até que esse tanque fosse movido hoje, as águas, tá? Fosse movido hoje mais uma vez. Mas não se trata apenas de mover as águas. Deus quer mover os corações nessa manhã. Amém. E se houver pessoas aqui que precisam, eu estou falando de pessoas que precisam do batismo, tomar essa decisão, dizer assim: pastor, eu quero, não vai ser hoje, mas eu quero tomar essa decisão hoje de que eu vou me batizar. Não será hoje, mas eu quero tomar essa decisão hoje. Eu quero orar por você.
Amém? Amém. Quero pedir a Deus por você. Orar de verdade, colocar você na lista lá. Para que Deus abençoe, para que isso não fuja do seu coração, da sua mente. Enquanto ela canta, eu quero convidar você aqui. Se houver uma pessoa assim com esse desejo, eu quero convidar você aqui para orarmos juntos.